Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um ACS Talks comigo, Ricardo Frota, CTO da ACS Pro. E comigo, Danilo Martins, também conhecido como D2, o bigode mais famoso da ACS. Analista de projetos, faz tudo também na parte técnica. Estamos aqui para trazer mais conhecimento, né, sobre as ferramentas Main Engine para vocês, pessoal. É isso aí. Danilo aqui é o nosso, como a gente brinca, nosso bombril, mil e uma utilidades e nosso garoto propaganda. Pondo ele na frente da câmera é sucesso garantido. Vamos lá, pessoal, brincadeiras à parte. A gente já vem trazendo para vocês algumas soluções nesse quadro, com ferramentas de HSM, ferramentas de ITOM, ITAM. E hoje a gente quer trazer para vocês observabilidade. Uma ferramenta que, para você ter uma noção, você vai conseguir saber, desde o clique do usuário, quanto tempo ele levou, até um problema de infraestrutura. Uma ferramenta única, um diferencial. Então, fique com a gente, não percam, que vocês vão amar. E antes da gente começar, o D2 tem um recadinho importante para vocês. Isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, indique para os seus amigos. Se você não gostou, indique para os seus inimigos. Importante é você indicar e ajudar a gente a crescer, hein, galera? Brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho da ferramenta 24/7, nossa ferramenta de observabilidade? Vamos sim, é uma ferramenta muito além do ITOM, do que você está acostumado, muito superior às ferramentas, e a gente tem essa noção de futuro da tecnologia, da observabilidade, de como fazer a gestão não só mais de servidores, switches, mas de tudo, desde a experiência do cliente no site que a sua empresa está administrando, até um switch, um Cisco, um FortiGate, um firewall, algo dentro da sua rede. A gente vai mostrar como é fácil e vai mostrar os monitores, como você pode fazer esse monitoramento. A gente vai falar de automação dentro da ferramenta. É uma ferramenta que ela não é só para acompanhar, você não vai ficar só observando, ela vai tomar atitudes, vai trazer previsibilidade, né? E vai te auxiliar, em alguns casos, até a fazer a gestão de algum incidente que possa vir a acontecer ali no seu ambiente. É isso aí. Vamos agora começar a mostrar para a galera como que essa ferramenta é fantástica. Então, pessoal, essa é a carinha da ferramenta, né? Logo quando a gente abre, obviamente a gente já chega aqui em Home. E aqui na parte de Home a gente tem já alguns monitores, né, que estão ali, né, fazendo essa gestão dos nossos dispositivos, mas você pode colocar vários. Ele já te traz alguns status, né, aqui pelas cores, então você vê o que está funcionando normalmente, o que está up, o que está com problema, o que está crítico, o que caiu, o servidor caiu, máquina caiu, você consegue ver em real time, em tempo real. Né? Essa é a página inicial da ferramenta ali, onde ela te traz essas informações, te traz esses dashboards, né? Você pode clicar em alguns ali para acompanhar, ver a situação dos dispositivos, pegar algumas informações, como por exemplo aqui, esse aqui, ele teve um down ali, dia 4 de novembro de 2025, ele dá o horário para você, várias já informação na cara do gol. Isso aí. Principalmente para quem é da área de NOC, né, isso é extremamente importante. Sabe o que aconteceu, onde aconteceu, de forma simples, rápida, para você criar um war room, se for necessário, e resolver o problema de forma mais ágil. Isso, e na própria ferramenta você pode customizar os dashboards, né? Eu abri aqui para a gente dar uma primeira olhada. Aqui no cantinho você pode criar um novo dashboard, colocar as informações que você quer acompanhar. Aqui você vê alguns monitores, já vou dar um spoiler aqui, né? Ele vai monitorar a sua nuvem, você vai conseguir fazer o monitoramento de um container, você vê em cima aqui um Cisco. Então existe essa versatilidade dentro da ferramenta na parte de monitoramento. Vamos falar como que ela começa? Como Opa. Seria o chute inicial da ferramenta? Não me chutando, você pode começar do jeito que você quer, ó. Tranquilo, vamos começar aqui para o ataque. Quando nós entramos na ferramenta, né, nós vamos vir aqui nesse menu aqui embaixo. E aqui, pessoal, eu vou fazer questão de abrir ele primeiro, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês a quantidade de monitor que ele tem. A quantidade de coisa que você tem, essa visibilidade, que você vai conseguir dar uma olhada, né? Então, como que funciona basicamente a ferramenta? O que que ela faz? O que ela monitora? Eu não vou conseguir te falar tudo que ela monitora nesse único vídeo. Sabe por quê? Quando a gente entra aqui, né, na parte de administrador,
inventário e a gente clica aqui para adicionar um novo monitor, é aqui onde a gente vai adicionar esse monitor que nós vamos acompanhar, né? E olha a quantidade de opções que eu tenho aqui. Eu tenho serviços de internet, então eu posso acompanhar aqui o website, essa movimentação do usuário dentro do site aqui, né? A gente consegue ter um monitoramento de cloud, a gente está falando de AWS, Azure, né? A gente tem o Google Cloud, OCI, entre outros, servidores, rede, NetFlow, SDN, database ali, o banco de dados, você consegue ter uma possibilidade, virtualização, uma VMware, entre outras. Então é muita coisa. E aí você entra ali numa parte que o Frota gosta bastante, né, que é a parte de monitoramento de APIs. Então é uma ferramenta gigante, cara. Sim, e fora monitoramento de APIs, subindo um nível acima, tem uma coisa mais legal ainda dessa solução. Monitoramento de performance de aplicação, ou seja, você consegue saber se a tua aplicação está performando ou não. Um usuário chega assim para você, pô, estou com a aplicação X extremamente lenta. Será que é a aplicação ou é o equipamento da pessoa, a conexão? Com isso você vai conseguir saber se a tua aplicação está lenta ou não. O usuário falou, deu um clique no botão, quanto tempo levou para carregar? Você vai ter essa informação de forma simples. Hoje, você precisa fazer isso usando algumas soluções. Com a nossa ferramenta de 24/7, você consegue fazer isso de forma unificada, numa única interface. Como vocês estão vendo, com essa interface extremamente amigável. Nós podemos exibir aqui alguns monitores da web, né? Então, por exemplo, aqui você pode fazer descoberta de recursos também pela ferramenta, né? Você faz esse agendamento, ele faz essa descoberta. Você coloca os sites ali, ele também vai ter essas informações, como que está o site, se ele está de pé. Então, vamos encontrar um aqui, pessoal. Vamos achar um para monitorar. Vou pegar, por exemplo, aqui Manage Engine Performance em tempo real. E olha só as informações que a gente já tem logo aqui de cara, né? A gente tem a disponibilidade, a resposta em milissegundos. Você tem a parte dos eventos, a linha do tempo desses eventos que aconteceram aqui no site, você consegue acompanhar, né, por essa linha. Você tem o tempo de resposta dessa página. Você tem aqui o status global, quais são as localidades que estão acessando, né, o seu site ali, entre outras diversas informações. Olha só isso daqui, pessoal. O tempo de resposta em diversas regiões que estão acessando, né, o site. O pessoal de Bogotá aqui, ó, teve alguns acessos. A gente consegue configurar também algumas informações de inventário, né, dessa página. Então aqui você está vendo essa URL que está sendo monitorada, né? A frequência de checagem entre diversas outras opções de informação. Quando foi criado esse monitor, ou seja, quando eu comecei a acompanhar esta página, né, monitorar essa página, a última modificação feita nesse site, nessa página, você consegue fazer ali, criar alertas também, né, de algumas informações importantes que você precisa coletar desses logs, entre outras opções. E olha só, pessoal, vem tudo prontinho para você, é só pegar, copiar, um clique, 2 cliques, você já tem diversas informações. Quando a gente fala da ferramenta, né, eu gosto muito de citar que ela vai sempre te dar esses monitores visuais aqui, é por aqui que você acompanha. Desde quando a gente abriu, é o ponto que a gente pega aqui, que é onde vai te dar essas principais informações logo de entrada, né? Sim. E uma coisa importante, pessoal, que a gente não comentou, hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que têm daltonismo na área de TI. E fora ter as cores aqui, você pode ver que teve a preocupação da Management de colocar as informações abaixo. Se está down, se está crítico, se está up, para auxiliar o dia a dia dessas pessoas. Isso aí acho que foi uma sacada muito boa da Management para fazer a inclusão das pessoas. Isso. Quando a gente clica aqui para acompanhar, né, por exemplo, essa transição por browser aqui, olha só as informações que a gente tem, o tempo de transição das pessoas de um browser para outro. Vou vir aqui embaixo, aqui, ó, mostrar para vocês. Aqui. Esses são os passos que a pessoa tomou dentro do site. Então, a primeira página que ela entra, né, o tempo ali mais ou menos, o tempo médio de demora para abrir, entre outras informações importantes. Tudo isso nesse módulo só para você fazer esse monitoramento. Isso que eu mostrei até agora é interessante, mas é
uma gota d'água no oceano que a ferramenta pode te trazer, né? Ela tem aqui uma parte para você ver a velocidade, né, da página dentro dos browsers, portas, outras informações ali, tem certificados. Enfim, se eu for falar de cada módulo aqui, realmente eu gastaria um ano inteiro para explicar isso para vocês, pessoal. E com essa ferramenta, com esse módulo que a gente está apresentando, você vai ter uma economia muito grande com seus robôs de RPA. Você não precisa criar N robôs para ficar validando site por site, como muitas empresas fazem. A solução faz isso de forma automática e transparente para vocês. E sem necessidade de criar servidores para administração, conexões à parte, não. A ferramenta traz tudo para você. E principalmente que ela é uma solução web, né? Isso, o mais interessante é por ela ser SaaS, você tem essa velocidade de comunicação, né, entre as informações que você possui. Então você não precisa ter uma ferramenta para fazer monitoramento de sites, você não precisa ter outra ferramenta para fazer a parte de iTunes, você não precisa ter outra ferramenta para tomar uma atitude dependendo do que acontece ali, né, dentro do seu universo de TI. Você tem tudo ali dentro de uma única console SaaS. Não vai demandar você subir servidor, usar recursos próprios, fica tudo dentro da nossa própria cloud, né? A Managed Engine ela é proprietária do seu data center, então todas as informações ela fica aqui em apenas um site, apenas uma aplicação, né? Dentro do 24/7 você consegue ter todas essas opções de monitoramento. Exato. Imagina quanto você precisaria de servidor para armazenar essa quantidade de logs de aplicações. Qual que é o custo que você teria com isso? Olha quanta economia que você vai ter de dinheiro e assim mesmo também de infraestrutura que você não vai ter que colocar dentro da tua empresa. E tempo, né? Tempo de manutenção, você não vai ter que ficar atualizando ferramenta, você não vai ter que ficar atualizando o hardware, fica tudo na nuvem, tranquilo, extremamente seguro, a Managed Engine sempre garante ali a segurança, você não precisa nem se preocupar com essa parte ali, né? Você consegue ter tudo isso em qualquer dispositivo que você trabalhe, em qualquer notebook, no celular, você tem acesso a essas informações da sua TI. Danilo, traz uma curiosidade que eu acho que você não sabe. Você sabe que o aplicativo 24/7 da Manage eles usam para administrar todos os data centers, todas as aplicações para todos os clientes? Isso eu sabia, mas já você deu esse gancho aí, né? Se você permitir também falar. E o aplicativo, pessoal, o importante também pontuar isso, ele tem uma velocidade de resposta muito alta. A gente tem alguns concorrentes que não possuem esses aplicativos, né? E o tempo de resposta para você solucionar um problema é melhor do que alguns softwares aí que tem código aberto, né? A gente tem essa vantagem também de ter a segurança da Managed Engine por trás da ferramenta, tanto do aplicativo quanto da estrutura SaaS dentro do portal mesmo aqui da suíte do site 24/7. É isso mesmo, Danilo. A Manage Engine tem mais de 17 mil colaboradores internos cuidando das soluções e parte do dinheiro que eles recebem, eles reinvestem em tecnologia para melhorar as aplicações. Ou seja, o P&D deles é gigantesco. Por isso que sempre temos novidades constantes aí nas soluções. E falando sobre 24/7, ele é uma das ferramentas que a Managed Engine mais tem investido tempo e esforço, né, para aprimorar. Até continuando assim a visibilidade da ferramenta, como eu falei, não vou conseguir mostrar todos os monitores, mas pontos importantes dentro da ferramenta, por exemplo, essa gestão de servidores, né? Onde você tem aqui a parte onde você monitora esses servidores que você vai estar utilizando, né? Alguns reports, tanto de inventário desses dispositivos, como a parte de restart. Você pega Dockers, Kubernetes e aqui, pessoal, essa parte é maravilhosa. Você tem alguns templates para você fazer automação, né, de algumas... Deixa eu até colocar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? E na parte de automação aqui, pessoal, agendamento de automação, você consegue tomar diversas ações dentro desses servidores ou grupo de servidores, né? Você já tem esses templates prontos, você pode montar isso também, você pode rodar algumas atitudes dentro do seu servidor caso aconteça alguma coisa. Isso é a parte de previsibilidade. Você está preparado, prevendo que algo possa acontecer e se prevenindo, né, para não derrubar serviços importantes ou algo do tipo também. Você pode definir a frequência aqui, né, o início dele aqui, o tempo de execução.
Pô, isso pode trazer uma economia também grande em jobs agendados. Você consegue economizar de rodar em outras soluções de mercado e rodar aqui dentro também. Exatamente, você centraliza dentro da ferramenta. Ganho também, você consegue fazer também, pessoal, agendamento de alertas, né? Você configura aqui essas alertas também da sua TI, faz esse agendamento. A ferramenta ela também trabalha com ligação, você consegue comprar créditos e caso aconteça algo que seja crítico, você não vai ser só alertado por e-mail ou SMS, você também recebe uma ligação da ferramenta te avisando que o serviço parou, que o monitor parou de funcionar, que o serviço caiu, entre outras, né, notificações importantes. Imagina, né, como que você não vai checar e-mail sábado à noite. Então a ferramenta vai te dar essa vantagem ali também para fazer esse acompanhamento. Exato. Imagina, você está trabalhando no banco, caiu o sistema de Pix. Qual que é o problema que a gente vai ter com isso? Qual o tempo que você tem de reação? Caiu o sistema, você tem um contorno. Fez o contorno, não funcionou, a gente vai fazer uma ligação para vocês. Olha como a solução é extremamente forte e útil no mundo desse aí. Você não depende de um analista do NOC te ligar. A ferramenta já faz a ligação te avisando. Imagine que você trabalha em um hospital, você é o coordenador de TI de um hospital, de um sistema de saúde, e se um serviço, determinado serviço parar, o quão crítico isso pode ser até para vidas humanas. Hoje em dia a gente depende de tecnologia para tudo. Então você recebe essa ligação, você consegue acessar o site 24/7 ali, tomar algumas atitudes, fazer esse schedule ali também, isso é ótimo para você ter uma visão de HA em alguns pontos também, né? Poder fazer essa previsibilidade e evitar transtornos maiores. É isso aí. Puta, a gente está mostrando 1% que a solução faz por enquanto. Tem muita coisa legal, muita. Ó, Daniel, o que seria um próximo nível que você acha legal a gente só deixar água na boca nos nossos ouvintes? Dentro da ferramenta, pessoal, a gente vai fazer muita gestão diferente. Então, por exemplo, eu vou fazer gestão de rede, né? Eu consigo fazer a gestão de máquinas virtuais, eu consigo fazer a gestão dos bancos de dados, cabeça, mas o que é mais interessante hoje, né, do que a gente tem visto aí na questão da modernidade, vamos jogar assim, é o cloud. Então você consegue fazer, tem até um módulo aqui que é o Cloud Spend, ele era uma ferramenta específica, né, da Managing Engine, e ele está dentro do site 24/7 como um módulo para fazer ali o acompanhamento de custos. Você consegue gerar uma previsibilidade de quanto você vai gastar com a nuvem. Isso ajuda bastante para você poder fazer licenciamento, pagar a nuvem, né? Não ter gastos exorbitantes, saber como está sendo gasto essa cloud, onde você vai dispensar o seu budget ali, né? Onde você vai investir o dinheiro na nuvem. Você pega por custos aqui, né? Contas, custos, unidades de negócio. Você vai conseguir fazer delegação de contas de administradores. Aqui você consegue fazer a gestão não só de um tipo de nuvem, mas como diversas outras também. Diversos serviços cloud também você consegue fazer esse monitoramento. É uma solução que muita gente tem precisado agora nessa virtualização, né, nessa migração do físico para a nuvem também, para o cloud, né? Sim, isso também está ajudando muita gente, está saindo da cloud para a nuvem. Então, com isso, você também consegue ter uma mensuração de valores e para se justificar se tem que ficar na cloud ou fazer o retorno para on-premises. Exatamente, a ferramenta ela vai te dar toda essa visão do quanto você vai gastar na nuvem, com o que você está gastando, onde está indo, tudo isso dentro de uma única ferramenta, de uma única console. Exato. E uma coisa importante também que ele traz para a gente hoje, a gente sabe que tem, às vezes, aumentos sazonais de ambiente que você precisa crescer, por exemplo, uma Black Friday, um Natal, um Dia das Mães. A ferramenta consegue te trazer informação de como está o consumo e prever isso para você. Isso aí vai te ajudar a economizar bastante. Ou você só colocar a quantidade de hardware que você necessita na nuvem no período correto, evitando que você ponha muito mais equipamento ou menos que você precisa. Você faz uma gestão, né? Se você vai trabalhar ali 100% cloud, se você vai trabalhar 100% on-prime, se você vai trabalhar... Hoje o mundo é híbrido, né? A gente percebe isso e o que é legal? A ferramenta faz as duas gestões. Você consegue fazer a gestão tanto do seu ambiente cloud quanto do seu ambiente local, né? É isso aí. E tudo numa interface única. Isso que é o melhor de tudo. Acaba, pô, tem uma máquina na OCI, você entra na OCI, tem uma AWS, tem um on-prime, eu tenho várias
interfaces que tem que trabalhar. Eu trabalho tudo unificado, tanto na parte de controle financeiro, dessa parte de gastos, para a gente ter também o controle de aplicações que estão lá dentro. Você consegue fazer tudo. Então, assim, não tenho nem palavras. Eu até gaguejo um pouco, porque, assim, é tanta coisa que, putz, deixa a gente até gago de falar, porra, o que eu posso fazer aqui? Sim, outro ponto também importante, você faz acompanhamento de rede, né? Você tem uma visão mais ampla da sua rede. Então a gente tem, falando sobre rede, a gente pode pegar aqui, por exemplo, um dispositivo de rede, vamos achar algum bacana aqui. Olha só, eu tenho um Cisco, por exemplo. Eu já tenho todas as informações do Cisco em tempo real, né? Tempo de resposta, a memória que está sendo utilizada, né? A utilização do CPU. E fazendo esse monitoramento, eu posso gerar também ali, né, informações e ações, caso, por exemplo, esse CPU alcance 80%, 90%, eu consigo automatizar. Qual que é ali? Ele está 100%, 41% de utilização do CPU, a memória já está começando a ficar num ponto que pode ficar preocupante. Tempo de resposta, tudo isso numa única interface. Muito prático. Tenho mais informações que posso estar personalizando também embaixo, né? Posso clicar aqui nas interfaces para ter uma outra visão desse dispositivo. Então você consegue pegar essas informações, né? Você pega a rota dele ali, o routing dele completo, o hardware, diversas informações, em poucos cliques você consegue ter essa visibilidade do que tem dentro dos seus dispositivos de rede, né? As interfaces de rede, topologias, entre outras informações que podem estar te auxiliando, né? Olha que legal. A gente está falando de observabilidade, mas a gente pode trazer junto um pouco também de CMS, que era o antigo CMDB. Ele vai te ajudar até a fazer esse mapeamento do seu CMDB, que hoje é a grande dificuldade das empresas, eu não sei que aplicativo roda em servidor para fazer um mapeamento completo. A solução consegue te ajudar com isso também. Você tem muitos ganhos indiretos. Sim, e assim, se a gente fosse falar de tudo que a gente trabalha aqui dentro dessa ferramenta, a gente ficaria dias e dias e dias. Então, sobre isso, o Frota tem um recado para vocês, hein? A gente está chegando um pouco ao fim dessa apresentação, mas porém eu quero deixar um desafio para vocês. Se vocês querem que a gente faça um vídeo mais longo, com mais detalhes, deixe aqui embaixo do link a sua opinião. Se a gente tiver bastante pessoas solicitando que a gente faça um vídeo mais completo, mais detalhado, a gente vai fazer. E fora isso, se vocês quiserem agendar uma demonstração personalizada para a tua empresa, entre em contato com a nossa equipe. Nós estamos disponíveis aqui para ajudar vocês e mostrar como essa ferramenta pode transformar a sua TI e a sua empresa, levar ela para uma era mais moderna. Exatamente. E aqui concluindo um pouco também do que tudo que a gente falou, né? A gente não falou nem 10% da ferramenta, a gente entrou nos tópicos que são um pouco mais pertinentes ali dentro da ferramenta. Para finalizar, você tem um módulo de reports, você tem para todos esses monitores que você está monitorando. Ficou legal, né? Monitores monitorando, né, pessoal? Você consegue ter diversos relatórios sobre esses monitores que você está observando, que você está controlando, às vezes para mandar para alguém, fazer uma auditoria ou algo do tipo. Tudo isso dentro da ferramenta também você consegue pegar esses relatórios. É isso aí. Já pensou? Você tem que fazer uma auditoria, mostrar como está a conexão, como está a saúde de vida para você colocar uma meta de uma área. Quero garantir que o site, minha meta é que eu tenha 99% de disponibilidade. Com a ferramenta você consegue tirar um relatório fácil, sem aquela dor de cabeça de gerar indicadores e várias soluções para isso. Então até nisso a ferramenta vai ser uma mão na roda para você. Exatamente. E reforçando, né, o que o Frota falou, caso vocês queiram conhecer melhor a ferramenta, entender do licenciamento, pode entrar em contato com o nosso time comercial. Nós podemos fazer uma demonstração. Caso você queira testar, a gente faz uma POC, né, de 30 dias com acompanhamento, tirando dúvidas durante a POC também. A gente agenda algumas sessões para tirar uma dúvida ou outra, para você conhecer melhor essa ferramenta, que é uma ferramenta de ponta do mercado. É isso aí, nossa equipe técnica, nossos especialistas estão todos à disposição aí para ajudar vocês, pessoal. Danilo, obrigado pela participação aí. Acho que foi bem legal a gente conseguir dar uma breve introdução para vocês sobre as ferramentas. Esperando vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.